Boa noite, graça e paz. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos, ore ao Senhor, peça a Ele para falar com você nessa noite. A sua Bíblia aberta, no capítulo 27 de Mateus, feche os olhos, peça ao Senhor. Senhor, fala comigo através desse texto nessa noite. Senhor Deus, obrigado por essa noite tão preciosa que o Senhor está nos concedendo aqui, na presença do Senhor, com o Senhor e os irmãos, onde nós aqui frequentemente temos tido o privilégio, a bênção, a alegria de nos reunirmos para adorar o Senhor e para te ouvir. Nós já te adoramos, Santo Deus, nós já te louvamos, agorinha, quando cantamos para o Senhor, reconhecendo a grandeza do Senhor, tua glória, tua majestade, o amor do Senhor, o cuidado do Senhor dispensado permanentemente sobre as nossas vidas. Glória ao Senhor, obrigado por tudo isso, Santo Deus. Também já nos alegramos no Senhor, porque ao abrir os nossos lábios para orar ao Senhor, nós sempre fazemos isso com a convicção de que o Senhor nos ouve. O Senhor nos ouve, o Senhor se interessa por nós, o Senhor se compadece de nós, o Senhor está sempre atento às nossas demandas, nossas lutas, nossas carências. E o Senhor, assim, o tempo todo, prova o amor do Senhor através do teu interesse por nós, Pai. E agora, como é bom, Senhor, quando nós podemos nos silenciar com a tua palavra aberta, para, enquanto estivermos lendo aí nela, meditando, fazendo isso com a convicção de que é o Senhor próprio, Deus Todo-Poderoso, que fala aos nossos corações, fala para as nossas vidas. Deus, colhe cada uma dessas orações, cada uma dessas declarações, cada uma dessas petições que estão sendo feitas aqui. Ouve esses irmãos juntamente comigo, os que concordam comigo nessa oração, ouve a cada um de nós. Mas, Santo Deus, se porventura há aqui nessa noite algum coração indiferente para o Senhor, alguma mente desinteressada pelo Senhor, pela Tua Palavra, está aqui por outras motivações que não o Senhor como sendo a principal, Teu Espírito é poderoso para atrair, quebrantar esses corações e abrir essas mentes. Por isso, Deus, não deixa nenhum de nós que aqui estamos nessa noite ficarmos sem Te ouvir. E assim, então, cumpra o propósito perfeito, plenamente, nessa noite em nossas vidas, para a Tua glória, Santo Deus, para a nossa salvação e alegria em Ti, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 57, onde a palavra do Senhor nos diz assim. Antes, lembrando, nós ficamos por 5 domingos refletindo sobre a paixão, a morte do Senhor Jesus. Encerramos aquela primeira etapa, aquela série de 5 sermões, no domingo passado. E hoje, por ocasião da Santa Ceia, quando nós celebramos sua ressurreição e vitória triunfante, vamos meditar naquele momento em que nos é anunciada a ressurreição do Mestre. Fazemos isso aqui em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 57, onde o Senhor nos diz assim: ao cair da tarde, era a tarde daquela sexta-feira da paixão, sexta-feira santa, em que Jesus morreu, chegou um homem rico lá da cidade de Arimateia, aquele homem chamava José. E esse José, ele se tornou discípulo de Jesus.
José de Arimateia, dirigindo-se a Pilatos, nós sabemos, o governador da Judéia, José de Arimateia pediu para Pilatos o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que ele fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu num limpo lençol de linho e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. Só para título de curiosidade, aquele santo sudário que sempre aparece aí na mídia, ele seria, esse lençol aqui que José de Arimateia usou para envolver o corpo de Jesus. Se bem que a ciência nunca provou o que é, mas só para título de curiosidade mesmo. E aí, então, depois de ter colocado o corpo de Jesus envolto ali naquele lençol de linho, ele fez rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro e retirou-se. Maria Madalena, versículo 61, e a outra Maria, elas estavam sentadas ali, em frente do sepulcro, assistindo tudo que estava acontecendo. E no dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham lá os seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Leve a um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destacamento montado guardado, lacraram a pedra. Depois do sábado, versículo 1 de Mateus 28, tendo começado o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. A aparência daquele anjo era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como ele tinha dito para vocês. Venham ver o lugar onde ele estava. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês sobre isso. Versículo 8. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. E de repente, quem? Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia, lá eles me verão. Você se lembra que Jesus tinha dito lá em João 10, por isso é que meu Pai me ama, porque eu próprio é quem dou a minha vida para depois pegá-la de volta. Ninguém pode tirar a minha vida de mim, mas eu próprio, pessoalmente, é quem dou a minha vida espontaneamente, de livre vontade. E eu tenho autoridade, tanto para dar a minha vida, quanto depois para pegá-la de volta. E essa autoridade eu recebi de meu Pai. De fato, Jesus só morreu lá naquela cruz, depois dele próprio, pessoalmente, entregar o seu espírito a Deus, às 15 horas, naquela sexta-feira de Páscoa. O evangelista Lucas registrou que, ali no último momento de vida de Jesus na cruz, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E depois que ele falou isso, ele então expirou, morreu. No final da tarde da morte de Jesus, daquela sexta-feira, portanto ali entre 3 horas e 6 horas da tarde, aquele homem chamado José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para Pilatos, porque ele estava preocupado em dar para Jesus um sepultamento digno.
uma vez que Jesus ele morreu como um bandido. Depois de um julgamento muito corrupto, deram um péssimo tratamento para o nosso Senhor e Salvador. O José de Arimateia ele não queria deixar que, pelo menos, o último momento daquele estágio do ministério de Jesus fosse assim desonroso, como tinha sido a sua prisão, o seu julgamento e a sua morte. Então foi até o Pilatos, governador da Judéia, e pediu autorização, e a posse do corpo de Jesus. Esse José aqui, ele era uma autoridade, um homem muito importante entre os judeus. Isso porque ele era um dos membros ali do Sinédrio, aquele tribunal constituído por umas 70 autoridades que tinham poder absoluto sobre os israelitas. Aquele mesmo tribunal que tinha se reunido na quinta-feira de madrugada, algumas horas atrás, para julgar e sentenciar Jesus à morte. Mas o José de Arimateia, ele discordou daquilo que havia acontecido com Jesus no seu julgamento e no seu sentenciamento à morte. Isso porque no coração do José de Arimateia, ele já era um discípulo de Jesus. Mas, até a morte de Jesus, José de Arimateia, infelizmente, ainda era um discípulo secreto. E ele escondia a sua admiração, a sua fé, seu amor pelo Mestre. Sabe por quê? Por medo. Por medo das outras autoridades, por medo dos seus pários no Sinédrio. Por medo de que acontecesse com ele o que aconteceu com Jesus. Por medo de que fosse ele próprio sentenciado da forma com que Jesus, seu mestre, foi também sentenciado pelos seus pários. E João, ele diz que José de Arimateia não se responsabilizou sozinho pelo sepultamento de Jesus. João menciona o nome de um outro homem famoso ali no judaísmo, um tal de Nicodemos. Esse Nicodemos, ele também era um fariseu muito importante. Ele era um dos mestres mais populares, conhecido e reconhecido como um dos homens mais sábios ali vivos no judaísmo daquele momento em Israel. O Nicodemos, ele tinha, um tempo atrás, procurado Jesus, para conversar com Jesus a respeito de coisas concernentes à fé, ao novo nascimento, ao reino de Deus. Mas o Nicodemos, a semelhança de José de Arimateia, também fez isso secretamente, porque ele não queria ser visto na companhia de Jesus, ele não queria ser associado à pessoa de Jesus, ainda que admirando Jesus, ainda que assim, tendo todas as suas bases religiosas, toda a sua construção espiritual sendo completamente abalados pelos ensinamentos daquele tal de Jesus de Nazaré. Ele foi até Jesus secretamente, sabe por quê? Por causa da sua reputação. Ele era importante, as pessoas o tinham como uma autoridade em matéria de teologia, ele era um grande conhecedor da Bíblia, muitos se reuniam e pagavam caro para aprender com ele. E agora ele está aqui se curvando para aprender com um mestre que não recebeu o diploma dos outros mestres, um mestre que os populares é quem estavam o credenciando como mestre, e não as autoridades renomadas. Como é que o grande mestre Nicodemos vai até Jesus para aprender com Jesus, aquele que veio lá de Nazaré da Galileia? Tem mestre importante em Nazaré da Galileia? Então, por causa da sua reputação, seus diplomas, suas faculdades, os seus títulos, ele foi até Jesus escondido à noite, para não ser associado à pessoa de Jesus. Existem muitos Josés de Arimateia e vários Nicodemos vivendo entre nós. Isso quando nós próprios não somos Josés de Arimateias e Nicodemos em muitas fases das nossas vidas. Que apesar de admirarem Jesus e até mesmo crerem em Jesus, confiarem que de fato Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, esses José de Arimateias e Nicodemos vivem como cristãos secretos, agentes secretos da fé, agentes secretos do reino de Deus. E esses são intimidados por medo, são intimidados pela covardia, são intimidados pelo amor
a reputação pessoal. Se preocupam muito mais com a sua honra pessoal do que em honrar a Deus. Se preocupam muito mais com a opinião dos zombadores inimigos da fé do que com o conceito de Deus a respeito das suas próprias vidas. E aí, diante dessa reflexão, eu te pergunto: você tem vergonha de ser cristão? Você tem vergonha de ser discípulo de Jesus? Você tem vergonha de se dizer e de se assumir discípulo de Jesus? Você tem coragem mesmo de professar publicamente a sua fé em todos os lugares, em todos os momentos? E se você tem tido coragem de confessar com a boca, você tem tido coragem de afirmar a sua fé com atitudes, a ponto de ter atitudes que podem até te levar a ser zombado pelos inimigos da fé, mas atitudes essas que são requeridas pelo Senhor Jesus, recusando o que Deus reprova com atitudes públicas, procurando ser honesto, procurando ser íntegro, negar as tentações, mesmo estando sujeito às chacotas, mas fazendo isso para declarar publicamente e com atitudes a sua fé no Senhor Jesus. Você está mais para um discípulo de Jesus autêntico que se expressa e que se expõe, ou mais para José de Arimateia e Nicodemos antes da morte do Mestre? Lembremos-nos do que Jesus disse: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Um chamado de Deus para nós, a que vivamos uma fé autêntica, pública, e não apenas uma fé de palavras, mas uma fé professada com atitudes que honram o Filho de Deus, para que nós próprios não caiamos nessa punição, de que quando o Senhor Jesus voltar, Ele próprio nos negar e nos rejeitar diante de Deus Pai. Que Deus tenha misericórdia de nós, como Ele teve de José de Arimateia e de Nicodemos, porque eles sepultaram o corpo de Jesus ali no fim daquela sexta-feira, né? Isso porque antes de morrer, Jesus tinha dito que Ele ressuscitaria ao terceiro dia. E os líderes dos judeus, né, que tinham pedido a morte de Jesus, eles se lembraram disso. E eles então, para cuidar, para que o corpo de Jesus ficasse protegido ali dentro daquele túmulo, não porque eles se preocupassem com Jesus, mas temendo que o corpo de Jesus fosse escondido, e eles então viessem dizer que Jesus havia ressuscitado, eles pediram para o governador Pilatos para que ele colocasse ali uma guarda armada, protegendo a porta do templo, do túmulo, para se precaverem contra um possível golpe dos discípulos. Assim eles entendiam. O Pilatos, que estava doido para ter paz, não queria conflitos, e que esbarrou num possível conflito ali na prisão e na morte de Jesus, ele atendeu o pedido daqueles líderes religiosos, e ele disponibilizou um destacamento de soldados romanos para irem ali proteger a porta do túmulo de Jesus. Veja bem, além da porta do túmulo ser uma pedra imensa e pesadíssima, poucos homens não conseguiam remover aquela pedra, era necessário um grupo de homens fortes para remover aquela pedra. Eles ainda cuidaram para lacrar a entrada, e não satisfeitos, ainda colocaram uma guarda armada fixa se revezando em turnos. Tudo isso para impedir que o corpo de Jesus fosse trazido para o lado de fora. Os líderes religiosos e políticos de Israel, movidos por inveja, mataram Jesus para impedi-lo de trabalhar quando ele estava vivo. E agora eles estavam tentando impedir Jesus até depois de morto. Mas adiantou? Eu pergunto. Nada disso adiantou. Nem o matando, nem tentando prendê-lo na morte. Porque eis que, depois de estando aquela pesada pedra colocada, lacrando a porta do túmulo, e um grupo de soldados armados,
Sobreveio um grande terremoto, pois um anjo de Deus desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou o próprio anjo sozinho a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Os guardas armados, tremendo de medo, ficaram como mortos. Um anjo, então, enviado da parte de Deus, quebrou os lacres, moveu a pedra, abriu o túmulo e intimidou todos os guardas ali. Jesus ressuscitou e foi se encontrar com os discípulos novamente para continuar aquele plano de salvação e expandir o reino de Deus, como ele já havia começado há 3 anos atrás. Deus declarou lá em Isaías, no capítulo 43, ainda antes que houvesse dia, eu já era. Sou o Deus eterno. E ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem é que pode me impedir? Querendo Deus agir, quem o impedirá? A morte de Jesus não podia ser evitada. De fato, fazia parte do plano eterno de Deus. E da mesma forma, a sua ressurreição também não podia ser impedida, porque era um plano eterno do Todo-Poderoso. Agindo Deus, quem o impedirá? Quem pode privar Deus de concretizar os seus planos? Aquilo que Deus desenhou, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus sonhou para mim e para você, quem é que pode impedir de executar em nossas vidas? Esta é uma outra ótima notícia para nós, irmãos. Porque o Senhor, Ele nos inseriu nesse plano de salvação que não pode ser impedido por nada e nem por ninguém. Jesus, Ele nasceu, cresceu, trabalhou, morreu e ressuscitou para nos reconciliar com Deus. E nada, nem ninguém poderá impedir que esse plano se cumpra. O apóstolo Paulo entendeu isso e declarou lá em Filipenses 1,6: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, ele próprio que começou, haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sobre a timidez de José de Arimateia e de Nicodemos, como eu tinha dito, graças a Deus, porque Deus não os deixou naquele estado de timidez, de covardia, de autoproteção da sua própria reputação. Quando o José de Arimateia e o Nicodemos se responsabilizaram pelo sepultamento do corpo de Jesus, eles deixaram de se esconder. Porque ao se encarregarem do sepultamento de Jesus, eles se expuseram para os discípulos de Jesus, eles se expuseram para os líderes religiosos e eles se expuseram para o próprio Estado. E a ótima notícia é que não era tarde para aquela mudança nas vidas deles. Sabe por quê? Jesus ressuscitaria em menos de 48 horas depois, e eles tinham toda uma vida ainda para se dedicarem publicamente para o Senhor, como de fato, certamente eles seguiram fazendo. E essa não foi uma boa notícia apenas para eles, porque aqui também está uma ótima notícia para nós hoje. Está em tempo para nós também deixarmos de ser cristãos secretos e vestirmos a camisa do reino de Deus, deixarmos essa timidez, essa covardia, abandonarmos essa letargia espiritual e assumirmos uma fé pública, viva, evidenciada em palavras e em atitudes diante daqueles com quem nós convivemos e nos ambientes em que as nossas vidas acontecem. Sabe o que é que você precisa fazer para desfrutar dessa salvação, dessa mudança, dessa transformação? Arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus. Foi Ele próprio que nos chamou para isso. O chamado do próprio Senhor Jesus para mim e para você, a que nós nos arrependamos desse estilo de vida que desonra o Senhor, a que nós nos arrependamos dessa vida cristã muitas vezes desanimada, fria, apática, a que nós nos arrependamos de sermos agentes secretos do reino de Deus, porque esses não são benquistos e nem existem no reino de Deus, a que nós nos arrependamos desse estilo de vida em que às vezes a gente até
declara fé no Senhor com palavras, mas nós o desonramos e o negamos com as nossas atitudes. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que está aqui nessa noite, consagre a sua vida ao Senhor e comece a seguir os passos de Jesus, como fizeram José de Arimateia e Nicodemos, a partir daquele momento do sepultamento do Mestre. E se você tem vivido assim uma vida cristã mais ou menos, uma vida cristã meia boca, arrependa-se dessa sua frieza espiritual, arrependa-se dessas suas infidelidades e comece a seguir Jesus publicamente, de perto, sem ter vergonha do fato de você ser filho de Deus, sem ter vergonha de quem Jesus Cristo é e representa na sua vida. A vida eterna, ela não é apenas morrer e ir para o céu, mas viver uma vida abundante com Deus, que já começa nesta vida, hoje, aqui e agora. Feche seus olhos, reflita sobre a sua vida diante de Deus. Quem você tem sido diante de Deus? Como tem sido a sua vida na sua relação com Deus? Você tem sido assim, um mero religioso, uma mera religiosa, até cumpre alguns ritos religiosos, mas no geral é desanimado, apático? Será que não é o caso de haver alguém hipócrita entre nós que, com os lábios, até tem coragem de declarar sua fé em Jesus publicamente, mas quando as pessoas olham para o seu estilo de vida, não conseguem encontrar Jesus no estilo de vida? O chamado do Senhor para nós, a partir da sua ressurreição, é que nós desfrutemos da ressurreição do Mestre na nossa própria vida, ressuscitando a nós mesmos espiritualmente, o Senhor nos ressuscitando espiritualmente, nos trazendo de volta para a vida eterna, a vida abundante, que, como eu já disse, não é simplesmente morrer e ir para o céu, mas desfrutar dessa vida ativa, dessa vida abundante já agora aqui nesse mundo, uma vida que ama o Senhor, uma vida que honra o Senhor, uma vida que reverbera através de atitudes, de gestos, as palavras do Mestre. Se você tem sido um Nicodemos, um José de Arimateia que admira Jesus, crê em Jesus, mas faz isso secretamente, arrependa-se disso. O chamado da palavra do Senhor é para que você se envolva com Jesus, como depois então José de Arimateia e Nicodemos se envolveram a partir do sepultamento do Senhor, tendo tempo ainda de sobra para honrá-lo em suas vidas. Se você tem vivido longe de Deus, meu convite, minha sugestão para você é para que você fale para Deus hoje: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, me salva, me reconcilia com o Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. Se você se entende um cristão, eu sou cristão, creio em Jesus, mas eu estou frio, pouco tenho servido e honrado o Senhor nessa vida, minha sugestão e meu convite é: arrependa-se, diga: Senhor, não deixa eu viver essa vida aqui sem desfrutar da vida abundante, para a qual eu já nasci, mas da qual eu não estou desfrutando. Me ajuda, Senhor, a viver uma vida cristã autêntica, me ajuda a desfrutar dessa vida abundante com o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui hoje para prestarmos culto ao Senhor e como parte desse culto para nós te ouvirmos. Obrigado porque nessa noite o Senhor nos chama para essas reflexões e autoavaliações, e o Senhor está ouvindo as mentes, os corações e as orações que estão sendo feitas. Socorre-nos, cada um de nós, nas nossas próprias dificuldades. Oro em favor daqueles que talvez ainda se encontram resistentes na sua incredulidade. Que o Senhor penetre no íntimo desses corações por esses dias, quebrante esses corações, abra esses olhos espirituais, alcance essas vidas. Oro em favor, Santo Deus, daqueles que neste momento estão orando e dizendo para o Senhor que se arrependem dos seus pecados e declarando para o Senhor que querem viver com o Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, com o Teu Espírito Santo ministra claramente, indiscutivelmente, nessas vidas, a fim de que elas verdadeiramente sintam esse toque renovador do Senhor, esse toque de ressurreição em suas vidas.
e por aqueles que se reconhecem cristãos secretos, frios, apáticos, e que estão orando, pedindo perdão ao Senhor por isso. Deus, restaura esses também, para que todos nós aqui juntos, esse corpo, juntos, unidos, sirvamos ao Senhor com alegria, com dedicação, e inclusive publicamente no dia a dia, nos nossos afazeres, cuidando dos nossos negócios, das nossas vidas nessa cidade, Santo Deus. Para a glória do Senhor, para que nós saiamos daqui como José de Arimateia e Nicodemos saíram ali daquela ocasião do sepultamento do seu corpo. Que nós saiamos daqui como discípulos públicos, em quem o Senhor será reconhecido nas palavras, mas também nas atitudes. Para a glória tua, Santo Deus, e para a nossa salvação em ti. Em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.